Essa explanação é para você que gosta de pensar no conceito de cristianismo ou de ser cristão. Você já ouviu falar de uma igreja chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como Mormon? Eles se definem como cristãos, só que eles seguem uma teologia que é só deles. Será que eles são cristãos mesmo? Será que todo mundo que se diz cristão é cristão mesmo? Todo mundo que fala no Jesus histórico é cristianismo? Vai aqui para você refletir 9 características dos Mormons, para você refletir se eles realmente são cristãos, se eles realmente são seguidores de cristianismo ou não. Primeiro, segundo eles, Deus é um homem de carne e sangue, um homem exaltado. E um dia os fiéis serão como ele. 2. Profetas do passado que já morreram podem voltar para falar com a gente. 3. Eles têm seus próprios 12 apóstolos. 4. A Nova Sião, a cidade santa, a cidade futura deles, não será estabelecida em Israel, será estabelecida nos Estados Unidos. 5. O mundo foi criado por vários deuses. 6. Eles se identificam como a igreja verdadeira. 7. Quem não aceita o testemunho de Joseph Smith, o fundador dos Mormon, não pode entrar no reino dos céus. 8. Deus tem uma esposa, uma mulher no mundo celestial, e Cristo teria sido gerado nos céus da mesma forma que nós fomos gerados aqui na terra. 9. O livro sagrado deles, mais importante, que serve de base para tudo, não é o famoso livro dos Mormon. É um outro livro chamado Doutrina e Convênios. 9 características para você refletir se os Mormons são realmente cristãos, como se dizem, ou não. Deus é um homem de carne e sangue que foi exaltado e um dia os fiéis serão como ele. Nos ensinamentos oficiais do Mormon, eles dizem isso. Como Deus é, nós seremos. E Deus foi como nós. Como nós somos, Deus é. Como nós somos, Deus era. E como Deus é, nós seremos. Isso eles ensinam. Mas será que procede você pensar nisso? O Deus que está no céu é um homem exaltado, um homem de carne e sangue que era como eu e que foi exaltado e chegou a essa condição. Esse pensamento é um pouco estranho para quem realmente é seguidor de cristianismo, porque nós aprendemos, ainda na época do cristianismo, que o Deus eterno, chamado Deus Pai, é um ser essencialmente espiritual que está acima de todos e não há nada antes dele. Não há nada igual a ele, nada antes dele. Mas o Deus dos Mormons é um homem exaltado, como eles mesmos dizem, um homem exaltado. Um homem que foi exaltado espiritualmente e está lá, e um dia nós seremos como ele. A segunda característica deles, profetas do passado podem voltar dos mortos para falar conosco. Se você estudar mais apuradamente o que os Mormons dizem, eles nunca mencionam nada sobre demônios. Eles não falam em demônio, eles só falam em espíritos. Ou seja, o fundador recebeu a revelação de um espírito chamado Moroni, que seria um profeta do passado que voltou para falar com ele. Terceiro, eles têm seus próprios 12 apóstolos. Os 12 discípulos de Yeshua que nós conhecemos, como Pedro, Tiago, João, Mateus, Tomé, Tadeu, Filipe, André, Bartolomeu, o outro Tiago, o outro Simão e Paulo no lugar de Judas Iscariote, são os 12 emissários que nós conhecemos, chamados de apóstolo, na tradução ocidental. Mas os Mormons têm seus próprios 12 apóstolos. Eu não vou citar os nomes aqui porque são nomes tipicamente ingleses, então nem vale a pena.
entrar em certos detalhes, mas eles têm seus próprios 12 apóstolos. E decisões muito importantes na igreja deles é decidida em conjunto com o chamado Quórum dos 12 Apóstolos. A nova Sião se estabelecerá nos Estados Unidos. De acordo com os ensinamentos dos Mormon, como o próprio Joseph Smith, o fundador, era estadunidense, ele recebeu ou teria recebido supostamente a revelação de Moroni em Nova York. E ele devia gostar muito dos Estados Unidos, porque para ele a cidade futura, a Sião futura, seria uma cidade chamada Independence, que, se eu não me engano, acho que é no Missouri, no estado do Missouri ou Ohio, um desses dois, sim. Mas isso daí eu não procurei entrar muito em detalhe não, porque me parece um tanto absurdo. Para me resumir aqui na colocação, a cidade santa para eles é nos Estados Unidos. A redenção final será lá. Ou seja, eles desconsideram totalmente a atual terra israelita. Eles desconsideram totalmente. Inclusive, eles costumam dizer, os Mormons costumam ensinar, que os habitantes dos Estados Unidos são descendentes de judeus. Descendentes genéticos. Fora a parte o detalhe que já foram feitos exames de DNA e estudos sobre isso. E os habitantes dos Estados Unidos não têm nenhuma descendência original nos judeus, mas eles dizem que tem. E se vocês contestarem o que eles falam, eles dizem apenas que a fé não tem explicação. Como o Projeto Reina sempre diz, a palavra fé é usada para tudo, para justificar tudo. O cara diz uma coisa absurda e diz, é pela fé, a fé não tem explicação. Outra característica deles, o mundo foi criado por vários deuses. A gente sabe que quando diz no texto original hebraico, Elohim criou a terra. Elohim, no hebraico, é palavra plural. Se fosse singular, seria Eloá. Então, traduzindo ao pé da letra, a gente lê que deuses criaram a terra. E os mormons levam isso ao pé da letra. Segundo eles, existem vários deuses, entre aspas, que estão junto com Deus Pai, que no caso é o maior de todos. E esses deuses criaram o mundo em conjunto. Outra característica, eles se identificam como a igreja verdadeira. Embora os mormons não sejam de abordar os outros na rua, quando você passa aqui, vê aqueles dois caras passando junto, de calça preta, camisa branca, geralmente um branco e um negro. Eles passam sempre em dupla. Aquela dupla que passa ali é porque já tem alguém agendado esperando para receber ensinamento dele. Eles estão indo até a pessoa. Mas eles já me abordaram na rua. Não sei porquê. Me pararam e me disseram com um sotaque enrolado, nós somos a igreja verdadeira. Eu me desviei deles, é claro, mas igreja verdadeira? Como assim? Outra característica deles. Quem não aceita o testemunho de Joseph Smith não pode entrar no reino dos céus. Resumindo, para os mormons, o único ensinamento válido, real, é o deles. A cidade santa deles vai ser nos Estados Unidos e Joseph Smith está praticamente acima de todos os emissários chamados apóstolos, acima do próprio Yeshua. Porque quem não aceita o testemunho de Joseph Smith não pode entrar no reino dos céus. Só que o testemunho de Joseph Smith não tem comprovações adicionais. A pessoa tem que confiar inteiramente no que eles mesmos dizem. Dá para confiar num testemunho assim realmente? Sendo que é como se só eles estivessem com a verdade. A outra característica, Deus, o Deus Pai, tem uma esposa no mundo celestial. É sério isso, não é piada não. Eles costumam ensinar isso mesmo nos ensinamentos deles. Que o Jesus Cristo foi gerado
nos céus da mesma forma que eu fui gerado aqui na terra. E que o Deus Pai teria uma esposa, uma mulher, que seria a mãe dos humanos. Esse tipo de doutrina eu prefiro nem comentar. Veja o que você entende sobre isso. E a nona característica, ao contrário do que muita gente pensa, aquele livro escrito Livro de Mórmon, um outro testamento de Jesus Cristo. Na verdade, aquele livro não é a base mais importante da doutrina deles. Além do Livro de Mórmon, tem um outro livro chamado Doutrina e Convênios, que é mais desconhecido do público. Esse livro, sim, é a base deles para tudo. E é justamente nesse texto chamado Doutrina e Convênios que você lê falando que o Deus Pai é um homem exaltado, que era um homem de carne e sangue, que foi exaltado espiritualmente, e que um dia ele foi como eu, e um dia eu serei como ele. É o que eles ensinam. É nesse Doutrina e Convênios que fala sobre o testemunho dos apóstolos particulares deles. É sobre tudo isso que eles ensinam, está tudo lá no Doutrina e Convênios. E não adianta questionar eles, tentar debater com eles. Por isso que Paulo disse, fuja de debate. Nunca tente debater com o Mórmon. Porque eles são assim, eles ensinam coisas que mais ninguém ensina. Eles falam coisas que mais ninguém fala. E eles não aceitam ser contestados em nada. Quando fizeram os exames para ver se realmente a ancestralidade dos Estados Unidos estava no judeu e viram que não estava, os mais antigos apenas disseram, é fé. Fé não se discute porque a fé não tem explicação. O Projeto Reina vive sempre repetindo e batendo nessa mesma tecla para você fixar isso e aprender bem. O quanto a palavra fé é maligna, ecumênica e satânica. A palavra fé é usada como justificativa para tudo. Até a pessoa que diz que acredita que um boneco de madeira pode ser um deus, ele chama aquilo de fé. E ele fala, não digam nada, essa é a minha fé. A palavra fé, ela é maligna. A salvação é pela fidelidade. O próprio Martinho Lutero, quando ele descobriu nos estudos dele, como a gente já falou no vídeo anterior, sola fide, Lutero não ensinava o conceito de fé como ele é ensinado hoje em dia. Porque ele usava a palavra fide, que é uma redução de fidelitas. Ele também entendia que era a salvação pela fidelidade a Deus. Inclusive, como já foi mencionado no vídeo anterior, Lutero ensinava firmemente que a fidelidade, a capacidade de ser fiel ao Deus Criador, tem que ser dada pelo próprio Deus Criador. Não é uma decisão da pessoa. Essa fé atual, que é uma fé que não tem explicação, não tem lógica, mas ninguém pode contestar porque fé não se questiona, fé não se contesta porque é pela fé. Esse conceito é maligno. Esse conceito é maligno. E o Projeto Reina diz e repete. Esse conceito atual de fé que as pessoas têm é maligno. A salvação é pela fidelidade ao Deus Criador. E a fidelidade ao Deus Criador é uma certeza dada pelo próprio Deus Criador àquele que ele escolheu. Os Mórmons têm esse livro de Mórmon, que eles chamam de Outro Testamento de Jesus Cristo, mas o ideal seria que eles chamassem Livro de Mórmon, o Testamento de Joseph Smith, porque não tem nada a ver com Cristo. Você abre lá as divisões, livro de Nefe, livro de não sei quem, esses povos não existiram. Esses povos não existiram. Mas é aquilo, é a teologia particular deles. Eles dizem que são a igreja verdadeira, e quem não aceita o testemunho do fundador deles não pode entrar no reino dos céus. E eles ainda dizem que um dia os fiéis serão exaltados e serão exatamente como aquele Deus Pai que está no céu, que já foi humano como eu, segundo a visão deles. Mas é algo muito absurdo para a gente tentar levar a sério. Porque na visão dos Mórmons, o Deus Pai que está no céu, ele foi gerado por alguém que havia antes dele. E esse alguém que havia antes dele foi gerado por alguém que havia antes dele,
que por sinal foi gerado por outro alguém que havia antes dele, e assim vai. Algo que não tem nem início definido. É só para você conhecer e ver se você concorda com eles, que eles se intitulam cristãos. A única coisa que o Projeto Reina diz que ao invés dessa igreja se chamar Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, era mais fácil se chamar Igreja de Joseph Smith. Porque a doutrina deles é totalmente particular. A teologia deles é totalmente particular. A visão de mundo e de Deus deles é totalmente particular. Eles têm apóstolos particulares. E ainda dizem que isso tudo é pela fé e a fé não pode ser questionada. O que você acha disso?